Oi, tudo bem? Começa agora mais um programa Feminismos que discute os desafios e direitos da mulher aqui pelo YouTube. E a nossa entrevistada de hoje é a Camila Tulinski, que é jornalista, mãe, psicóloga, psicóloga, filha. Camila, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Explica pra mim, não necessariamente nessa ordem, né? É verdade. Nossa, Lidice, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que assiste o Feminismos aqui na internet, no YouTube, falar sobre sororidade, feminismo, o ser mulher, e cada uma de nós tem a sua peculiaridade, porque somos iguais, mas cada uma com a sua história, né? Com as suas peculiaridades, mas é um prazer estar aqui com você. Você falou, eu achei curioso isso, né? Não necessariamente nessa ordem. É exatamente isso. Por quê? A minha rotina é a seguinte: eu tenho uma filhinha de 1 ano e 9 meses, a Martina, então eu sou mãe, recentemente mãe, né? Há quase 2 anos aí. Então eu acordo cedo, porque venho de uma madrugada para amamentar e tudo mais, então já acordo cedo. Entro cedinho na redação, 7 horas da manhã eu já estou no jornal, né? Que eu trabalho no Estadão. E ao longo do dia eu tenho demandas de pacientes na psicologia, então vira e mexe, desmarca alguma coisa, eu tenho alguma dúvida em relação ao meu estado de saúde mental, e eu vou administrando tudo isso. Enquanto isso, é ligação da minha mãe na creche, né, falando da Martina na creche, a escola às vezes tem alguma dúvida, né, e manda mensagem no WhatsApp, quer dizer, a gente não consegue desligar de todos os múltiplos papéis que a gente tem. Então eu falo a gente, porque eu acho que tem muita gente que vai se identificar com a minha história, mas é muito difícil saber em qual ordem eu cumpro esses papéis. Não tem muito uma ordem, a gente vai se virando aí enquanto dá, né? Exatamente. Camila, me fala uma coisa. Você já era jornalista, aí depois você virou psicóloga, depois você virou mãe. E como é que foi essa passagem, né? Ou essa mudança, ou esse aumento de atividades? E outra coisa, como é que você monta e como foi a montagem da rede de apoios, né? A gente estava aqui conversando antes da gravação, e a Camila comentou comigo que, assim, ela só conta com a ajuda de mulheres, né? Como é que é isso? Sim. Como que as mulheres te ajudaram e te ajudam nessas múltiplas tarefas? Interessante, porque até a gente não falar sobre esse assunto, até alguns anos atrás, quando mal se discutiu o feminismo, né? O feminismo ainda era discutido talvez nos muros acadêmicos, né, uma coisa mais com os estudiosos, e não as mulheres falando das mulheres, né, isso que é interessante. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu percebo que são 2 perguntas em uma só, então vamos por partes aqui, né. Tem que uma leva a outra. Uma leva a outra, uma acaba levando a outra. A primeira que você falou, como é que eu fui fazendo essas transições, né, então eu passei sendo jornalista há quase 20 anos e decidi fazer mais uma profissão, que é a psicologia. Em determinado momento eu pensei que eu podia ser mais do que só jornalista na carreira. E comecei a buscar habilidades, coisas que eu gostava de fazer, né? Então, no momento, assim, em primeiro lugar, eu pensei assim, acho que vou fazer direito, né? Eu vou fazer direito, porque eu gostava de falar sobre júris e falar com advogados, eu gostava desse ambiente jurídico, sabe? Mas aí depois eu percebi que eu gostava de falar sobre o direito no jornalismo, mas não atuar no direito. Então eu comecei a ir um pouquinho mais atrás da minha vida, nas minhas escolhas, e pensei, puxa, na época que eu escolhi jornalismo, eu estava na dúvida, jornalismo ou psicologia? E lembrei desse sentimento que eu tinha, essa simpatia pela psicologia. Falei, acho que eu vou tentar psicologia. Fiz mais 5 anos, depois dos 30 anos de idade, que eu decidi fazer uma outra faculdade, né? E tem uma questão da idade, às vezes a gente pensa, eu tô mais velha, vou fazer outra faculdade. Falei, quer saber? Acho que eu tô precisando dar um gás nessa minha vida. E fiz outra faculdade. Quando eu tava concluindo a psicologia, eu engravidei da Martina. Mas não foi foi uma gravidez super planejada, né? Eu pensei assim, agora eu acho que eu quero ser mãe. E aí, essa é a beleza do empoderamento feminino. É a mulher ter o direito de escolher o que ela quer fazer, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? A mulher tem o direito de querer fazer o que ela quiser no momento que ela quiser fazer, desde que ela consiga se planejar, porque tem muita gente que às vezes não consegue também. E vamos lidar com isso. Essa rede de apoios que você teve. Exatamente, né?
quando eu resolvi ter filho, e aí na terceira etapa, engravidar, eu confesso que eu não pensei muito na rede de apoio, assim. Eu simplesmente falei assim, bateu o desejo de ser mãe, vamos ver se dá certo, né? Eu tive sorte de engravidar rapidamente quando eu tomei essa decisão, porque tem muitas mulheres que ficam muito tempo, né, pra tentar engravidar, às vezes não conseguem e tal. E aí consegui engravidar, e depois que eu já estava grávida, eu pensei, mas e agora? Sempre falei sobre maternidade, né, entrevista, jornalista, entrevista um monte de gente, né, mas comecei a me deparar com várias dúvidas sobre a maternidade. E a rede de apoio, inicialmente, era uma coisa que eu não parei para pensar. Depois eu comecei a refletir sobre isso. E se acontecer alguma coisa? Quando eu voltar a trabalhar, quem que vai ajudar a cuidar da Martina? Aí eu pensei, bom, eu vou conversar com a minha mãe. A sorte é que ainda tem minha mãe para me ajudar, né? Porque tem muitas mulheres que não têm a mãe ou a sogra, ou uma vizinha, uma tia, uma prima, né? Então eu pensei em uma mulher para me ajudar, né? E aí coincidiu de eu separar logo depois que a Martina nasceu. Quando ela estava com 3 meses, houve uma separação. Eu era casada com o pai da Martina. E aí eu precisei de mais gente para me apoiar, mas é muito interessante isso, sempre são mulheres que estão ao redor nessa rede de apoio. A Martina ficou um tempo internada na UTI, ela teve um vírus respiratório quando ela estava com 1 ano e 2 meses. Nossa! E eu tive uma experiência muito intensa na UTI pediátrica, é muito intenso, né? São várias crianças chorando a noite inteira. É intenso porque o seu filho está doente. Sim. Você vê as outras crianças doentes também. E eu reparei em uma coisa, só mulheres no leito de hospital com seus filhos. Você não via um pai, um avô. Essencialmente a rede de apoio naquele ambiente hospitalar era feminino. É curioso, né? A gente quase não repara nisso, mas eu reparei nisso. Então, e aí isso leva a gente a pensar, né, Camila, qual o papel, aí eu penso e já te faço, já emendo uma pergunta, assim, como é injusta realmente ainda, né, apesar de todas as discussões que são feitas, apesar das mulheres estarem tendo essa consciência, de muitos homens também estarem começando a ter essa consciência, leva a gente a pensar o seguinte, qual é o papel que o feminismo, né, porque o feminismo, ele nada mais é do que lutar por igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso é o feminismo, né? Então, qual é o papel que a luta pelo feminismo ainda tem na vida das mulheres hoje, né? Como é que você vê isso? Qual é a importância que você enxerga dessa luta ainda hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher saber o valor que ela tem. Com ela mesma, então enxergar que ela tem um potencial, se empoderar e ajudar outras mulheres a se empoderar também. Eu acho que é a primeira coisa disso, desse passo todo, né? A segunda coisa que me intriga demais é a palavra feminismo, porque nós mulheres, nós temos um entendimento do que é o feminismo, mas muitas mulheres ainda não entendem, e eu fico chateada quando eu vejo mulheres criticando o feminismo, sem saber o que é o feminismo, né? Então, agora assim, eu tenho muitas amigas, essencialmente todas elas são feministas, mas umas praticam um feminismo chamado leve, vou cumprir papéis de mulher, né? Isso já dá até um arrepio de falar, papéis de mulher não tem essa, né? Papel é de qualquer indivíduo, qualquer ser humano, mas assim, mas também vou lutar pelos direitos das mulheres. Então, ainda tem muita pulverização, sabe, entre nós mulheres. Eu sou a favor do termo feminismo ser mais debatido com menos, como é que eu vou explicar? Com menos agressividade. Certo. De maneira que a gente arrebanhe mais pessoas para essa causa, inclusive homens, porque tem homens que falam, puxa, eu gostaria de fazer parte dessa luta, junto com as mulheres, nessa luta feminista. E por que não acolher esses homens também? Porque, como você disse, direitos iguais, não é um anula o outro. Não eu escuto muita gente contra falando, o homem, né? E ainda tem muito isso, Lídice, muito mesmo, assim, mulheres também que... E é triste, mas eu sempre penso o seguinte, acho que isso o jornalismo, né, faz a gente ficar com uma pulga atrás da orelha. A quem interessa dividir as mulheres, né? A quem interessa? De onde veio isso, né? Então, acho que em vez da gente ficar só discutindo, eu entendo
os feminismos que são peculiares, sim, de uma parte da população, tem o feminismo negro, né? Enfim, tem várias formas de, sim, de você discutir. Todas formas necessárias, todas super necessárias, né? Mas se todas darmos as mãos, sim, a gente se fortalece, né? O conjunto se fortalece. Então, sim, eu acho que a gente podia discutir. Mas isso, eu fico feliz do feminismo poder trazer isso aqui na internet, ainda mais na internet, que as pessoas têm um alcance muito, muito grande. Então, fico feliz da gente poder falar sobre isso. Inclusive, quando eu pensei no nome do programa, foi justamente sobre isso, né? Feminismos, justamente por conta disso que você falou, né? Dessas interseccionalidades, porque existem mesmo várias correntes, várias formas de feminismos e tudo bem, né? É bom que exista, né? Desde que todas tenham essa... Claro, né, que é o conceito do feminismo, essa questão da igualdade entre homens e mulheres, desde que todas tenham essa questão no cerne para definir, é super saudável, né? Eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso. Vamos lá. Bom, você começou o programa falando, né, eu sou jornalista, psicóloga, mãe, filha... E eu mesma, né? Porque tem essa coisa, eu sou eu, né? Quando as pessoas perguntam, quem você é? Eu sou a Liz, eu sou jornalista, eu sou... Né? E por último fica a gente mesma, né? E nós, somos quem? Quem nós somos na essência, né? E por muito tempo, eu sou de uma geração... A minha mãe, por exemplo, a vida inteira foi dona de casa. Ela não trabalhou fora, na época ela com o meu pai... Os dois conversaram ali e eles chegaram num acordo que seria melhor ela ficar em casa, ajudando na criação dos filhos, e o meu pai trabalhando. Então, essa é a minha história de vida. Eu vim de uma mãe essencialmente dona de casa. E eu vim de uma geração que já queria ter um reconhecimento na carreira, né? Hoje eu tenho 2 carreiras, e eu achava que eu tinha que continuar cumprindo esses papéis de dona de casa. Então, a minha cabeça, às vezes, não conseguia administrar isso, porque eu estava com um pé no feminismo e o outro pé no machismo ainda, que era essa coisa, eu trabalhava, fazia um monte de coisa, ainda cuidava da casa, ainda cozinhava, limpava a casa, né? Então, e eu achava que isso fazia parte da minha obrigação como mulher, quando na verdade não é. É uma divisão de tarefas. Exatamente. Dentro de casa, na criação dos filhos. E eu não percebia. Hoje eu percebo que isso fazia parte de um machismo que eu carregava de uma herança de uma sociedade machista muito antiga, né? Hoje eu lido bem com isso, obviamente, né? E tento ajudar as pacientes nessa descoberta também. Na psicologia, então, tem muita gente que precisa chegar nessa descoberta. Agora eu queria te perguntar, eu quero que você fale um pouco do seu lado como psicóloga, tá? Como que você, como psicóloga, observa essa questão das mulheres, do sofrimento da mulher no meio desse machismo estrutural? Como que a mulher está lidando com esse feminismo nascente, né, que começa aí a tomar força? Como você, como psicóloga, percebe isso? Essa pergunta é interessante porque eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, o psicólogo não vai ter o paciente que ele quer, ele vai ter o paciente que ele precisa ter. E, coincidência ou não, a maioria das pessoas que eu atendo é mulher. Então, mulher que vai lá, me procura, tal, às vezes com um quadro de ansiedade ou outra coisa. Só que eu percebo que ainda não tem esse despertar para o feminismo, que está começando aos poucos. Eu atendo mulheres de todas as faixas etárias, exceto idosos que ainda não chegaram até mim. Estou aberto, quem quiser pode vir. Mas, porque acho que todas as idades têm oportunidades de autoconhecimento, não é? Então, estou ansiosa para chegar uma idosa na minha clínica e falar, Camila, quero aqui falar um pouquinho sobre a minha vida, ter insights na terceira idade, que eu acho que é maravilhoso também para a mulher se conhecer na terceira idade, é fabuloso. Eu imagino. Mas falando sobre o feminismo e a mulher se conhecer, tem muitos tabus ainda que a gente precisa vencer. Por exemplo, ninguém fala sobre masturbação feminina, né? Então, na clínica, às vezes, é óbvio, eu não vou falar aqui de casos clínicos, porque eu não posso falar por uma questão ética, mas eu percebo algumas demandas que estão reprimidas. Então as mulheres às vezes não querem falar muitas vezes da vida sexual,
como é que tá sendo. Com os parceiros elas veem. A sexualidade da mulher ainda é muito reprimida, né? Ainda é um tabu muito forte mesmo. Tem mulheres que não se conhecem, nunca se tocaram, não sabem se sentiram orgasmo ou não, sabe? Aliás, isso é uma pauta para um outro feminismo. Se um dia você quiser falar sobre isso no seu programa, seria fabuloso, porque percebo que existe uma demanda em potencial para a gente falar sobre a sexualidade da mulher. Mas falando sobre outras demandas, né? Essa mulher tá chegando na clínica muito esgotada. Eu percebo isso, né? Então tenho muitas coisas para fazer. É como se ela tivesse, sabe, num circo que você tem aquele equilibrista que fica equilibrando, acho que é equilibrista, não é? Que fica equilibrando os pratos ali numas varetas. A mulher brasileira, né? Eu vou restringir a mulher brasileira em um grande centro urbano como São Paulo, porque acho que é importante a gente regionalizar também, né? Porque você tem outras mulheres e outros feminismos regionais que a gente não, eu particularmente outros não conheço. Problemas, sim. Tem outras demandas, mas assim, numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil, as mulheres, as quais eu atendo, estão chegando assim na clínica, querendo equilibrar pratos. Então é o prato da família, é o prato dos filhos, o prato do ser esposa, o prato do ser mulher e o ter a carreira. É muito difícil. Uma hora ela não vai conseguir. A mulher ainda tem uma dificuldade muito grande, então, de justamente dividir todas as tarefas, Camila? Porque ela acha que ela tem que fazer tudo e ela tem que ser boa em tudo isso. E ela acha isso porque foi dito a ela que ela tinha que fazer isso. Mas... E aí eu vou fazer um meia-culpa por parte da imprensa, porque muitas vezes a imprensa vende essas matérias, porque a mulher do século XXI é aquela que faz tudo, né? Ai, como ela é admirável, essa mulher. E não, todas nós somos frágeis, sim. Nós temos o direito de chegar cansada em casa, sabe? Não querer cuidar dos filhos. Isso é humano, claro. É ser feminino também, de não querer estar mais casada ou de querer casar com quem ela quiser, de fazer o que ela quiser, e hoje ela não consegue, ela faz o que ela acha que precisa fazer e ela pensa que precisa fazer tudo, dá conta de tudo para ser uma super mulher. Exatamente. Super mulher, entendeu? Super mulher, que aí vai acabar, e como você disse, com esse sinal de esgotamento, aí acaba cansada. Agora, isso por quê? Porque é uma cultura que foi toda construída numa sociedade patriarcal, né? Onde o homem fica fora de casa, trabalhando, ganhando dinheiro para prover o lar, enquanto a mulher está em casa fazendo tudo. E ainda se a mulher, não, eu quero ter uma carreira, ela vai sair de casa para ter essa carreira, sim, desde que ela também dê conta de todas as funções da casa, que são funções da mulher, né? Não do homem, porque o homem não tem que dar conta de nada, só a gente. Então é isso que eu acredito que na psicologia exista um trabalho de desconstrução dessa imagem da mulher, né? A palavra é essa. Para a própria mulher. A palavra é essa, Lídice, desconstrução da mulher para a própria mulher. Então, assim, eu tenho alguns casos de, assim, alguns estão começando agora, outros estão na metade, mas alguns que são, olha, casos que eu fico até arrepiada de falar. Da mulher que chegou ali totalmente fragilizada, achando que, né, não estava sendo fracassada na família, no casamento, na carreira, não estava conseguindo descobrir um potencial, uma habilidade, né? Essa pessoa foi se descobrindo na terapia, foi falando dos seus medos, dos seus receios, dos tabus que muitas vezes ela não consegue falar socialmente, né? Sim. Porque a terapia é justamente esse espaço para a pessoa poder falar sem julgamento. E na sociedade, o que mais a mulher sofre é julgamento, exatamente. Inclusive de outras mulheres. Volto a dizer isso, quer dizer, é uma coisa que a gente ainda precisa se policiar, né? Da própria família. Da família. Do marido, ou do companheiro, ou dos colegas de trabalho. Da própria mãe, de uma tia, de uma avó. E o peso que tem você receber a crítica de uma mãe. Porque toda filha ou todo filho, e aí trazendo um pouquinho o homem também para essa discussão, quer que os seus pais sintam orgulho do que eles são, do que eles estão tentando ser. Então é muito difícil. A mulher carrega um peso enorme. Então quando a mulher chega na terapia, a primeira coisa é, me dá esse peso. Vamos aliviar um pouco isso que você está sentindo? Divide comigo aqui os seus medos, as suas angústias. Olha, você não vai ser julgada. Pode dizer se você não quer, se você odeia, sabe,
alguém que é muito próximo a você, não tem julgamento. O meu sonho, óbvio que é uma utopia, né, Lindsay, mas o meu sonho seria toda uma sociedade terapeutizada, com aspas, porque eu não sei se essa palavra existe, definitivamente não existe, né, creio eu, mas assim, uma sociedade em terapia, em que a gente pudesse julgar menos e refletir mais, julgar menos e debater mais, e dar mais espaço. E acolher mais. E acolher mais, que isso eu sinto muita dificuldade, a sociedade não é acolhedora para as mulheres. Não é, a sociedade julga as mulheres, a gente percebe isso, né, no mercado de trabalho, nos ambientes corporativos, mesmo na própria família, mulheres entre mulheres. A maternidade, então, não é? Na maternidade, exatamente. Então, por isso, nessas conversas que eu tenho tido no programa, e mesmo fora do programa, né, que eu estudo muito sobre esse assunto, acho que todas nós mulheres estamos sempre muito ligadas nisso, né? É que realmente nós mulheres temos que umas ajudar, né? Se a gente começar uma a ajudar as outras, nos unirmos, nos ajudarmos, nos compreendermos, nos acolhermos, e essa é uma das funções desse programa, né? Fazer com que a gente se entenda e a gente se acolha, a vida da gente, a nossa vida vai ficar mais fácil. Muito. Hoje eu adoto a seguinte política. Bom, você imagina, né? Eu sou jornalista, então, jornalista, psicóloga, mãe, filha, blá blá blá. Mas, como filha, mulher, Camila, com Camila mesma e tudo mais, amiga, não é? Então, o que eu tento fazer? Na psicoterapia, como psicóloga, eu não tenho o direito de ser nada a não ser psicóloga e estar inteira para o paciente, ouvir esse paciente sem nenhum julgamento. Fora da psicoterapia, eu poderia julgar quem eu quisesse, certo? Porque não estou ali no exercício da profissão. Embora eu acho que a psicologia e o jornalismo levam a gente... São carreiras que tomam você 24 horas por dia. Você não consegue, né? Você que trabalha com jornalismo a vida inteira, né, Lidice? Super experiente aqui. Você vê pauta em tudo, né? Existe matéria potencial para fazer uma grande história, se tornar uma reportagem em todo lugar. Existe, quando eu tinha 17 anos, eu li um livro, é só um parênteses, desculpa, do Ricardo Couto, que é um jornalista, assim, mestre de todas nós, né? E de todos nós, jornalistas. E ele dizia, o título do livro era Jornalismo, uma opção de vida. E ele falava isso, quando você decide ser jornalista, não é só uma opção profissional, é uma opção de vida, né? O tempo inteiro, você é jornalista o tempo inteiro. Não, e em tempos de fake news, nossa, como a nossa profissão também tá sofrida, mas também é pauta para um outro feminismo, senão a gente vai ficar falando muito. Mas falando sobre essa parte, né, de você escolher o que você vai fazer ou não e tal, então assim, ou julgar, né, então na terapia eu não posso porque exercício da profissão, fora eu poderia, né, conforme eu fui lendo mais a respeito do feminismo e eu fui tendo esses insights pessoais, nossa, eu sou de uma geração que tá sofrendo muito, quer dizer, eu quero ser realizada profissionalmente, mas eu ainda achava que tarefas da casa eram as minhas responsabilidades, né? Então, quando eu comecei a ter esse insight, comecei a ler muito, escutar podcast, assistir programas como o seu, Feminismo e tal. Comecei a ter mais insights e eu pensei assim, puxa vida, eu não posso falar publicamente, criticar uma mulher publicamente. É a minha filosofia, tá? Vocês podem me julgar, quem tá assistindo, você tá certíssima. Então, às vezes, uma mulher faz uma coisa que eu reprovo. Eu, no meu íntimo, eu reprovo. Mas publicamente eu nunca vou falar assim, aquela mulher, né? Não vou falar isso. Eu posso, porque eu sou humana também, todos nós somos, né? A gente é obrigada a concordar com todo mundo e tudo, etc. Sim. Só que eu tomei essa decisão. Se a mulher tomou alguma atitude, eu, não falo. Nossa, isso pra mim é sororidade. Olha que bonito, eu ia falar agora. Isso pra mim é a real sororidade na prática, né? Porque às vezes a gente fala e luta, às vezes o silêncio no momento certo, ele já é a sororidade, já é você ajudar uma outra mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Então algumas coisas me deixam muito tristes ainda quando as mulheres julgam outras mulheres, né? Então assim, no caso de estupro, por exemplo, a coisa mais bizarra do mundo é ouvir uma mulher falando, mas tá vendo? Ela saiu de sainha no metrô, tá vendo só? Nem conclui a frase, mas já tem esse peso maldoso. E ainda tem, né, esse tipo de comentário, é incrível. Apesar de, sabe, de
de todo o destaque que o assunto está ganhando, de todos os casos que a imprensa, né, divulga e que a gente acompanha, até dos casos de feminicídio, ainda existe esse tipo de culpabilização da mulher por ser vítima, né? E essa questão do feminicídio que você traz é rico. Se você quiser, um dia a gente combina um outro papo pra gente discutir essa coisa psíquica da vítima, né? Porque a vítima, muitas vezes, ela não percebe, ela tá nesse ciclo de machismo, que ela cresceu achando que ela tem que apanhar mesmo. Exatamente. Ela não fez o serviço doméstico certo, ela tem que apanhar. Ela acha que aquilo é certo. Exatamente. Então, quem somos nós para apontar o dedo e falar, ué, mas ela apanhava, não saiu de casa? Peraí, vamos ver a história de vida dessa mulher, quais são as demandas emocionais que ela tem. Sim. Então, nossa, olha, a gente tem muito que caminhar ainda. Muito mesmo. Porque ainda existe a questão emocional da mulher, né? Que é muito forte. A mulher, né? ela é, desde antes de ela nascer, ela é, já sabe, educada, já inconscientemente, para ela achar um marido, para ela ter um companheiro, para ela casar. E se ela não tiver aquele homem, ela não é uma pessoa completa. Ou ela é uma mulher incompetente que não conseguiu arrumar um marido, que não conseguiu arrumar um homem. Não tem isso, Camila? Quando os meninos, ao mesmo tempo, não são cobrados para arranjar uma mulher. Eles são cobrados para viver a vida, né? Sair azarando todo mundo e tudo mais, né? Para ser bem-sucedidos profissionalmente, né? O homem, ele é empurrado para isso. Ele tem que ser o provedor e ela a cuidadora. Mas eu ainda percebo, assim, é que eu tenho uma filha pequena, então eu conheço alguns movimentos de mães que estão buscando criar os meninos feministas. Então, os meninos com uma outra leitura. Porque também não adianta você só dar consciência para as meninas que estão nascendo agora, as novas gerações. Os meninos que estão nascendo precisam ser conscientizados disso. Exatamente. Então, é muito importante. Então, vejam, mães de meninos, né? Assim, tem muita mulher jovem aí, mesmo mais velha, que realmente está educando os meninos de uma forma diferente. Camila, infelizmente o nosso tempo tá... Não, quero falar muito mais ao final. Que pena. Mas como você falou, a gente tem assunto aqui para muitos outros feminismos. Sim, com certeza. Olha só, eu tô começando uma campanha no Feminismos aqui nesse programa para mulheres lerem mulheres. Oba. Eu sou, quem me acompanha aí pelas redes sociais e aqui pelo programa sabe que eu sou apaixonada por livros e eu tenho lido muitas mulheres. E eu tô, assim, fazendo muito essa campanha. Mulheres, vamos ler mulheres. Camila, você tá lendo mulheres? Eu sei que tá, porque você já me falou. Me fala quem você tá lendo, fala pra mim e fala pra quem está nos assistindo. Eu acho interessantíssimo, porque na clínica de psicologia eu aprendo muito com os pacientes, né? E esses dias chegou uma paciente super eufórica, falando, olha, eu tô lendo um livro que é fabuloso e fala sobre o arquétipo da mulher selvagem. Eu não vou me estender nesse assunto, prometo, porque você já tá na reta final, eu sei o que é fazer TV, não vou falar mais. Mas procurem esse livro, que por coincidência, né, você tá aqui em casa, enfim, né, ó, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não sei se vai dar pra registrar, mas qualquer coisa você dá um print, uma imagem, né? Da Clarice Stess, é uma mulher, né? Essa edição é um pouquinho mais luxuosa, porque é capa dura, porque eu gosto de livros, eu também sou igual a você, gosto dos livros, assim, e folhear, né? Já tive dispositivo móvel para ler, mas não me dou muito bem, eu gosto do livro mesmo. E fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, todo esse insight de repressão, não só sexual, emocional, que as mulheres passaram desde os primórdios até hoje em dia e tal. Eu comecei agora, mas eu sei que ele fala sobre contos. Então, através dos contos, como as histórias femininas foram se perdendo e como fazer o resgate desse feminino nos tempos atuais. Gente, eu ganhei. Fabuloso. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário e eu tô louca pra ler. Louca. Então, essa é a dica da Camila Tulinski, jornalista, psicóloga, mãe, filha, amiga, mulher, Camila, né? Camila, gente, nessa ordem. Então, aprendi com você aqui no Feminismos. Eu vou colocar a Camila na primeira ordem, porque exatamente. O meu pai diz assim, que a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. Olha, seu pai. Meu pai falou isso. A gente sempre aprende com todo mundo. Tá vendo? Essa que é a verdade. Então, a pessoa mais importante da sua vida é você. É você, pra você, eu
pra mim mesma e assim então vai. Pronto, já terminamos. Eu ia até pedir para ela dar para encerrar, como eu faço em todos os programas, uma mensagem aí de otimismo e de inspiração para as outras mulheres. Ela já deu antes de eu pedir. Como é que é a melhor? Vou falar de novo e vou usar um exemplo. No avião, quando você pega o avião, que as comissárias de bordo falam das máscaras, os comissários também falam das máscaras. Máscaras vão cair em caso de despressurização e tal. Em quem você põe primeiro a máscara? Em você e depois na criança? Em você e depois no idoso? Uma pessoa que tem mobilidade reduzida? Porque se você não estiver bem, você não ajuda outras pessoas. Ai, adorei. Partindo desse princípio, meu pai diz que a pessoa mais importante para você, na sua vida, é você mesmo. É isso, gente. A mensagem. Adorei a mensagem. Camila Tulinski, adorei a nossa entrevista. Obrigada a você. Obrigada por Eu você amei. aqui. Quero a gente mais. vai fazer outros programas. Muito obrigada por você muito obrigada a você que nos acompanhou aqui. E se você tem sugestão de pauta, de entrevista, tem uma história interessante e quer contar aqui no Feminismos, manda um e-mail para mim. O e-mail tá aí embaixo na tarja para vocês verem. E muito obrigada. O Feminismos fica por aqui.